Nós estamos numa série de mensagens nos preparando para o dia da Páscoa. Nós, no primeiro domingo de abril, nós vamos comemorar a Páscoa. E nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa, lembrando especificamente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi num domingo que Jesus ressuscitou. Então nós estamos meditando ao longo agora do mês de março sobre os momentos que antecederam a crucificação, a morte de Jesus. E no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós falaremos algo a respeito da própria crucificação, do momento da morte de Jesus, para aí sim, no primeiro domingo de abril, estarmos falando sobre a ressurreição de Jesus. Então, o tema da nossa série de mensagens é a cruz e o túmulo, a morte que temos que morrer e a vida que temos que viver. O que estamos falando sobre a cruz? Estamos falando de uma cruz ensanguentada, uma cruz molhada por sangue, por um sangue puro, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. A cruz que representa o sofrimento, a dor, a vergonha, o martírio, a morte mais horrível, a humilhação mais profunda, o amor que leva Jesus a morrer em nosso lugar. E o túmulo. Não podemos falar da cruz sem falarmos do túmulo. O túmulo que antes tinha um corpo. O túmulo que estava fechado por uma grande pedra, que no domingo foi encontrado com a pedra removida e um túmulo vazio, apenas com o lenço que envolvia o rosto de Jesus e com os panos ali em cima daquela pedra fria em que não mais tinha um corpo. Um túmulo, então, vazio, que representa a ressurreição, que representa a vitória, a glória, o poder sobre a morte, o amor que vence. O amor que vence até a morte. Então, esses dois aspectos, a cruz ensanguentada e túmulo vazio, fazem parte de uma mesma realidade, sofrimento e vitória. Primeiro o sofrimento, depois a vitória. E isso passa a ser, então, uma referência para toda a nossa vida. Sofrimento e vitória. Sofrimento e vitória. Essa, então, será, a partir de Jesus, a nossa vida, a nossa caminhada com Ele. Então é sobre esse tema que nós estamos meditando nesses dias. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, então, no Evangelho que escreveu João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do primeiro verso. E nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 21. João 14, do 1 a 21. Vamos ler esse texto, depois nós vamos falar o que está acontecendo aqui. Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem,
conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e os têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes será dado, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Qual o contexto desse texto? O que está acontecendo aqui? Jesus está no jantar com os seus discípulos. E como nós falamos semana passada, nós falamos sobre o capítulo 13 de João, o momento do início da ceia, e o contexto desse texto fala onde eles estão. Jesus está à mesa com os seus discípulos, e vimos semana passada como que os discípulos estão distraídos. Eles não têm a mínima ideia do que vai acontecer naquela mesma noite, naquela madrugada e no dia seguinte. Os discípulos estão distraídos, talvez, com o próprio alimento à mesa. Os discípulos estão distraídos com a festa da Páscoa, que eles vão participar em Jerusalém uma vez por ano. Eles caminhavam um longo período, 3 dias de caminhada de onde eles viviam, e iam até Jerusalém para participar da festa da Páscoa. A festa mais importante para os judeus, e eles, como judeus, passavam então uma semana em Jerusalém, e era um momento muito alegre, um momento muito feliz, em que eles comemoravam a libertação deles, do povo judeu, da escravidão do Egito. Então, eles estavam também, certamente, distraídos com todo esse momento de festa que eles estão participando. E ainda mais, aquela Páscoa estava sendo totalmente diferente das duas outras Páscoas que eles participavam com Jesus. Porque naquela Páscoa, eles, no dia em que eles, Jesus e os 12, entraram pelas portas de Jerusalém, entraram pela cidade de Jerusalém, uma multidão aclamaram a eles. E jogaram então palmas, ramos e até mesmo capas, para que Jesus então entrasse com o jumentinho, montado no jumentinho, e todos foram então aclamando a ele, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então, aquela Páscoa, aquela ceia,
Possivelmente, eles ainda tinham em sua mente o domingo que nós ficou conhecido como Domingo de Ramos, que nós vamos comemorar domingo que vem. Mas eles já haviam passado por esse domingo, e então eles estão talvez distraídos com este glamour, com esta fama, com este reconhecimento humano, e eles estão ali distraídos certamente com isso também. Mas não passa pela cabeça dele absolutamente nada da gravidade, da seriedade, do que iria acontecer naquela mesma noite, logo depois que eles saíssem daquele jantar. Eles não imaginam o risco que eles estavam correndo naquele momento. Eles não imaginavam que um entre eles estava já há alguns dias tramando algo contra eles, o Judas Iscariote. E mesmo tendo o Judas, que mesmo Jesus tendo lavado os pés dele, mesmo Jesus tendo molhado o pedaço de pão no vinho e dado então para ele, para Judas, mesmo ele pegando o pão da mão de Jesus, ele saiu daquele momento de ceia sem ninguém entender que era ele que era o traidor, e sem saber o que era a traição, mas Judas havia muitos dias tramado contra aquele grupo, e Judas saiu para entregar a Jesus e o grupo naquela mesma noite. Eles não imaginam que o que vai acontecer no pós-jantar, naquela quinta-feira, Jesus seria entregue, preso, julgado, condenado injustamente pelos líderes religiosos judaicos durante toda a madrugada, embora eles não pudessem fazer isso. Eles não podiam julgar Jesus de madrugada, era contra a lei, mas eles fizeram isso contra Jesus. E julgaram Jesus durante toda a madrugada. E na manhã seguinte, eles então entregam Jesus às autoridades romanas, e Pilatos então vai fazer um joguinho com Jesus. Ele não sabe o que fazer com Jesus, ele vê que Jesus é inocente, que não há culpa nenhuma em cima dele, mas a multidão o aperta, e ele então faz um joguinho com Jesus, um Big Brother, colocou Jesus no paredão, e disse para as pessoas: escolham ele, Jesus ou Barrabás, para que eu possa libertar. E era a tradição deles, da corte romana, então libertar, no dia da Páscoa dos judeus, libertar um criminoso. E a multidão então escolhe Barrabás para ser liberto. Soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. É isso que vai acontecer com Jesus no dia seguinte, mas eles estão ali naquele jantar sem saber que isso vai acontecer, distraídos com muitas outras coisas. E assim, eles estão ali naquele jantar, sem saber que na tarde do outro dia, é quinta-feira, e na sexta-feira, no outro dia, o seu amoroso Senhor e Mestre seria torturado, teria que carregar uma pesada cruz por aquelas ruas pelas ruas da cidade de Jerusalém, e naquela mesma cruz ele seria crucificado. Uns pregos grandes iriam transpassar as suas mãos, os seus pés, e ele ficaria pendurado naquela cruz, derramando o seu sangue, e morrendo em nosso lugar. É isso que ia acontecer no outro dia, mas eles não sabem nada disso. Fica claro então que aqui nesse jantar, esse texto que nós lemos hoje, fica claro que Jesus, neste jantar, está deixando para eles, com gestos e palavras, os últimos e mais valiosos ensinos que eles deveriam carregar pelo resto da vida deles. Jesus, no início desse jantar, nós já vimos isso semana passada, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E Jesus diz: façam isso uns com os outros. Ou seja, sirvam ao outro e não buscam ser servido.
Jesus diz que entre eles há um traidor, há um falso irmão, há um fake irmão, há um irmão que é falso entre eles. Jesus então, e por fim, naquele momento, no final do capítulo 13, então, nós vimos que ao confiante e corajoso Pedro, diz que antes do raiar do dia, antes do cantar do galo, Pedro, o homem corajoso, o mais corajoso entre eles, iria negá-lo por medo. Iria negar que ele, Pedro, era discípulo de Jesus. E isso não somente uma vez, mas 3 vezes. E este é o último versículo do capítulo 13, o versículo de número 38. E aqui, neste último versículo, antes de nós chegarmos no capítulo 14, então, como que termina o capítulo 13? O capítulo 13 termina dizendo que Jesus está falando diretamente a Pedro. E Jesus faz uma pergunta. Ele diz: você dará a vida por mim? Porque Pedro havia dito antes: eu dou a minha vida por você. E Jesus então pergunta: você dará sua vida por mim? E aí vem essa afirmação bombástica de Jesus: você, Pedro, vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E eu creio, irmãos, que quando Jesus diz isso para Pedro, eu creio que com essas palavras, Jesus despertou no coração dos discípulos. Os discípulos, naquele momento, naquele jantar, começaram a entender que alguma coisa ia dar errado, que a coisa não estava boa, porque se Pedro, o homem corajoso, vai negar a Jesus, nós que somos tão medrosos, como que nós vamos ficar também? O que será que vai acontecer? E então, eu creio que naquele momento, procurando se assentar ali na mesa e perceber aquela conversa, com essas palavras, eles então começam a ficar aflitos, começam a sentir o que realmente vai acontecer a partir daquela noite. E então, Jesus... eles começam então a sentir medo, insegurança, aflição, como nós também não ficamos, como também nós não ficaríamos se estivéssemos ali participando daquele momento, quando o desconhecido se aproxima de nós e começamos a entender que algo de muito grave está para acontecer. E quais são as palavras que nós precisamos escutar nesse momento? Quais foram as palavras de Jesus nesse momento de crise, nesse momento em que a noite terrível se aproxima? Ou que o caos se aproxima, quando a crise é iminente? De que palavras precisamos ouvir? Palavras de vida em tempos de crise. No momento mais terrível daqueles homens, quais foram as palavras de Jesus para eles? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, de que palavras precisamos? Nos momentos de crise, que palavras temos usado para as outras pessoas que estão em aflição? Então aí chegamos, finalmente, no texto que lemos. Esse é o contexto. E é por esse motivo que Jesus então vai dizer essas palavras. Primeiro, vamos analisar um pouco. Primeiro, que palavras são essas? Essas palavras são palavras de paz e encorajamento. Jesus dá àqueles homens palavras de paz e palavras de encorajamento.
Jesus começa a dizer então, a partir aqui do capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês. Na versão da Bíblia a Mensagem, Jesus então diz assim: não permitam que esta situação os aflija. Parece que essas palavras de Jesus não faziam muito sentido, porque se o perigo é iminente, se a situação é perigosa, se o caos se aproxima, se algo muito difícil está para acontecer, por que então eu não devo ficar aflito? Né? E eu me lembrei aqui que nós estamos enfrentando essa pandemia há um ano. E eu lembrei muito bem que há um ano eu fiquei muito aflito quando começaram as notícias que ia chegar um vírus e meu coração, eu fiquei bastante aflito com tudo isso. Pensando nos meus familiares no Rio de Janeiro, como que ia ser, e a gente não sabia muito bem como se proteger, como que seria. Acho que quase todos achávamos que, pelo menos eu achava que ia ser bem menos tempo, e nós já estamos passando um ano, mas aquele primeiro momento ali, aquelas primeiras semanas, foram para mim momentos de muita aflição, e eu creio que foi para muita gente também. Né? O nosso coração fica aflito. Eu me lembro muito bem que eu liguei para o meu amigo, pastor Marcelo, pastor da nossa igreja em Itapira, e ele é psicólogo também. Passei uma mensagem para ele e disse assim: Marcelo, liga para mim, estou precisando falar com você. Isso era bem um sábado de manhã, bem cedo. E ele falou: só um momento, Antônio, vou ligar para você. Ele ligou para mim, e o Marcelo é muito brincalhão, e ele ligou para mim e disse assim: ô Antônio, está acontecendo alguma coisa aí? Está acontecendo alguma coisa aí? E nós então ali conversamos, e eu falei da minha aflição. E essa semana, depois de um ano, a gente vendo a situação em que o país está, novamente veio aquela aflição no nosso coração. Não na mesma intensidade, é claro, mas nós nos lembramos daquele momento. Essa espécie de abatimento, essa fadiga emocional e espiritual. Ficamos momentos aflitos e temerosos. E quais são as palavras que Jesus tem para nós? São essas: não se perturbe o coração de vocês. Não permitam que esta situação os aflija. É interessante que esta conversa de Jesus com os seus discípulos ali na mesa só vai terminar mesmo lá no capítulo 17 de João. E no final do capítulo 16, capítulo 17 é a oração que Jesus faz no final desse último jantar. E no final do capítulo 16, então tem as últimas palavras de Jesus, as últimas orientações antes dele orar pelos seus discípulos e orar por nós também. Capítulo 16, versículo 32 e 33, Jesus então diz assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E aí Jesus diz essas maravilhosas palavras, que cada um de nós deve ter em nossa mente o tempo todo. Não esqueçam dessas palavras. Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. São essas palavras que nós precisamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ter em nossa mente. Chegou a hora, tenham paz em mim. Não desanimem, vençam as aflições. E então, mas como vencer? Como vencer as aflições? Como vencer esses tempos difíceis? Jesus, no mesmo primeiro versículo, ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim.
Vocês confiam em Deus? Não confiam? Confiem também em mim, são as palavras de Jesus. É dessa maneira, é pela fé, é crendo que nós vencemos então as aflições. Precisamos nesse momento crer em Deus, mas crer em Deus de que forma? Crer em Deus que, primeiro, que Deus é um Deus soberano. Podemos passar pelo caos, podemos passar por grandes catástrofes, podemos passar por guerra, podemos passar por pandemias. Crer em Deus, crer que Ele continua sendo o Deus soberano sobre todas as coisas, o que governa sobre todas as coisas, o que tem o domínio nas suas mãos sobre todas as coisas. Mas crer, além disso, que Ele é bom, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus cuida da nossa vida. E é por isso que tanto Jesus, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, vai falar contra a ansiedade. Jesus vai dizer, não fiquem ansiosos. Paulo vai dizer, não fiquem ansiosos. Pedro vai dizer, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É esta fé. É crer em Deus, mas crer em Deus nesse sentido, de que Ele é Senhor e de que Ele é bom. E aí Jesus diz, creiam também em mim. Jesus dizendo para nós crermos nele, é crer naquilo que ia acontecer com ele a partir daquele momento, depois que eles saíssem daquele jantar, por mais estranho que pudesse ser, tudo aquilo que ia acontecer era fruto do plano eterno de salvação do Pai, e que Jesus não estava ali naquele momento, não estava vivendo ali a passeio, mas Jesus estava ali para cumprir uma missão, a missão dada pelo próprio Pai. E os dois estão trabalhando juntos. O Pai envia e o Filho executa. O próprio texto, Jesus então diz, no versículo 10 e 11, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Crer em Jesus, então, significa que o que iria acontecer logo após aquele jantar, no dia seguinte, não era obra do acaso, não era uma fatalidade, não era o destino, mas algo que o próprio Jesus está realizando em cumprimento, obedientemente, por amor, cumprindo a sua missão dada pelo Pai. A cruz, então, para nós, não deve significar um sinal de infortúnio, mas um cumprimento de uma missão em amor, que o Pai está realizando a obra através do Filho. E o Filho está realizando a obra, a missão do Pai. É isso que representa a cruz, é isso que Jesus está dizendo, creiam em mim. Jesus não está fugindo da cruz, mas está caminhando voluntariamente, corajosamente, amorosamente para ela, para morrer em nosso lugar. Tanto é que, se você continuar lendo o texto aqui do Evangelho de João, e quando você chega lá no capítulo 18 de João, então termina o jantar, eles vão para o jardim do outro lado, e então Judas vem com soldados e os guardas com tochas e armados. E quando esse grupamento grande de soldados e guardas chegam, Jesus não está escondido, Jesus não está fugindo, Jesus é que se apresenta e diz, ironicamente creio, né?
quem vocês estão procurando? E eles dizem, estamos procurando a Jesus. E Jesus diz, sou eu, estou aqui. E quando Jesus diz isso, os guardas então ficam atemorizados e caem no chão. Porque eles imaginam ir atrás de um fugitivo. Eles imaginam ir atrás de um covarde. Eles imaginam ir atrás de um homem que está sendo perseguido, mas não. Eles encontram um homem corajoso, dizendo, eu estou aqui. É a mim que vocês procuram? Eu estou aqui, não estou escondido. Por que vocês vêm com essas armas? Eu não estou fugindo. Então, crer em Deus e crer em Jesus é crer que a cruz, a morte de Jesus na cruz, foi algo que estava programado nos céus antes da fundação do mundo. Por mais terrível que tenha sido, ali Jesus estava cumprindo aquilo que Ele veio fazer por nós. Em nosso lugar, morrer. A morte que nos era merecida. Porque, para não ficar aflito, para passarmos por esse momento de caos, precisamos então crer em Deus, crer em Jesus. Crer em Deus também o que Jesus está nos dizendo nesse texto, que crer em Deus é crer no céu de Deus. Versículo de número 2 e versículo de número 3, Jesus então diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, crer em Deus é crer no céu de Deus. É crer que Deus tem um lugar preparado para nós, para os seus discípulos, para os seus filhos. Então, como que nós passamos pelo momento de caos? É tendo fé em Deus, fé em Jesus, mas em que sentido também? É crendo nos céus de Deus, que lá há lugar para todos. Crer em Jesus é crer que Ele foi preparar um lugar para nós. Onde e como? Onde e como que Ele foi preparar o lugar? Ele foi preparar na cruz. Porque é na cruz que Ele prepara tudo. É na cruz que Ele cumpre todo o plano para nos salvar. É na cruz que Ele então prepara o lugar e Ele então se torna o próprio caminho para nós chegarmos nesse lugar, para nós chegarmos no céu de Deus. Então, para passar por um momento de aflições e angústias, nós precisamos crer em Deus, crer em Jesus, crer no céu de Deus e crer em Jesus como o caminho que leva para o céu. Por isso, o próprio Jesus então afirma no versículo de número 6 do texto que lemos, Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Pedro, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e lá no segundo sermão de Pedro no livro de Atos, Pedro então diz, não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Crer em Deus é saber que existe o céu de Deus preparado para nós, preparado para os filhos de Deus, mas crer em Jesus é saber que para chegar neste lugar há um caminho. Há um caminho só. Há muitos caminhos, mas há um caminho só. Há muitos caminhos, outros. A religiosidade, o esoterismo, a busca da paz interior, as boas obras, mas somente um caminho que leva a Deus e ao céu de Deus, o próprio Jesus. A fé no seu sacrifício vicário, ou seja, a fé no sacrifício dele, na morte dele na cruz, em nosso lugar. Esse é o caminho. E esse
é a verdade, é a única verdade neste mundo de tantas fakes, né, tantas mentiras. Essa é a verdade é Jesus. E esta é a vida, a única vida. Segui-lo, viver para Ele. Então, como vencer as aflições em tempo de crise? É tendo fé em Deus, é crer, tendo fé em Jesus. Crer em Deus e crer em Jesus. E por último, esse texto então nos mostra, esse capítulo 14, então nos mostra que Jesus também diz que crer em Deus, crer em Jesus, é crer que nós não estamos sozinhos. Que nós não fomos abandonados. Que Ele está conosco. Através do Espírito. E é por isso que ele então diz, aí no versículo 16 a 18, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É que crer em Deus e crer em Jesus é crer na terceira pessoa da Trindade. É crer no Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja. É crer que o Espírito Santo é que enchia a Jesus, o homem de Nazaré, para ele fazer as obras que ele fazia, que Jesus era o homem cheio do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo, então ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Todos os dias, continuamente, enchei-vos do Espírito. Para quê? Para que, em meio ao caos, em meio às aflições, não fiquemos paralisados. Porque o medo nos paralisa. A aflição nos paralisa. Nós ficamos paralisados. Nós ficamos só observando o caos. E nós nos encolhemos. Temos medo. Mas com o Espírito na nossa vida, não. Com o Espírito na nossa vida, nós saímos. Com o Espírito na nossa vida, nós então fazemos a obra de Deus. Vejam o que Jesus vai dizer então no versículo 12 desse texto: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Ele está dizendo que nós faríamos obras maiores do que Ele, o próprio Cristo, então fez enquanto naqueles 3 anos que esteve aqui entre nós. Crer em Deus, crer em Jesus é crer no Espírito. É crer que o Espírito foi derramado, como isso que Jesus falou aqui, foi cumprido. Ele foi para o Pai e chegando ao Pai ele pediu: derrame sobre eles do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus, sobre a igreja. E o Espírito Santo permanece em nós, está em nós, e nos enche, e nos capacita, e nos encoraja, e nos motiva a viver em meio à aflição, em meio ao caos, não ficarmos paralisados, mas realizarmos a obra que Ele tem para nós realizarmos. E é por isso, essa conversa, ela não termina aqui no capítulo 14, né? Nós lemos até o versículo 21, mas ela continua, capítulo 15
E vai também o capítulo 16 de João, capítulo 17, como eu já disse, é o momento da oração, e somente no capítulo 18 é que termina esse jantar, né? Aqui do Evangelho de João. Vejam o que Jesus diz no capítulo 15, versículo 4 e 5, né? O capítulo seguinte, né? Aí de João, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós temos uma obra para realizar. Aqui nós estamos com as portas abertas, mas muitas igrejas estão com as portas fechadas. Mas a igreja não está fechada. Porque nós somos a igreja de Deus, nós temos o Espírito, e Ele nos chamou para realizarmos a sua obra. A questão é, o que nós temos feito nesse tempo? Como que nós temos abençoado as pessoas nesse tempo? Eu participando de um grupo essa semana, um grupo de oração, estava tendo uma palestra sobre oração, e o palestrante, o Edgar, lá da primeira igreja de Londrina, que estava dirigindo aquela reunião, e ele disse assim: quando nós chegarmos no céu, ou chegarmos diante de Jesus, nós vamos ter um sentimento de um arrependimento tão grande, de saber que muitas coisas nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Coisas grandes, mas não fizemos. Esse tempo de pandemia, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, quantas oportunidades Deus não tem aberto para nós estarmos realizando a obra dele, fazer coisas maiores, né? E vermos Deus agir através das nossas vidas. Eu queria que nessa noite nós refletimos sobre isso, né? Sobre essa questão. Não se aflijam. Não deixem que o caos, o medo, paralise vocês. Creiam em Deus. Creiam em Jesus. Creiam no seu poder. Creiam na obra vicária de Cristo Jesus, morrendo em nosso lugar. Creiam no Espírito Santo, que Ele é derramado sobre as nossas vidas e enche as nossas vidas e nos capacita para realizar a sua obra. Não tenham medo. Não fiquem paralisados. E peçam todos os dias, para serem cheios do Espírito Santo, para realizar a obra que Ele tem para nós realizarmos, para darmos muitos frutos.